Bom, pessoal, hoje vamos falar aqui sobre o caderno de erros, tá? Eu sempre falei para vocês sobre caderno de erros, né? Como executar, em que fase executar, né? Mas nunca mostrei na prática, tá? Então, esse vídeo vai, assim, realmente para mostrar na prática, né? Como se faz esse caderno de erros, tá bom? Então, é, falando aqui das sessões, das fases do estudo, né? Então, eu sempre falo para vocês, né? Fase 1, o foco maior é a teoria. Fase 2, foco maior, esquematizações e resumos, né? E fase 3, questões, né? E temos a fase 3.1, né, que é mais voltada para as questões, né, caderno de erros, flashcards, né? Então vai ser aquela reta final realmente do concurso, tá? Então, onde que o caderno de erros mais se encaixa, né? Fase 3 e fase 3.1, tá? Então, você vai estar fazendo as questões, né? E aquelas questões que recorrentemente você erra, é hora de passar essa questão para o caderno de erros, tá? Para de vez em quando, né, frequentemente você revisar esse caderno de erros, tá? Então, o caderno de erros, ele pode ser feito de forma manuscrita, né, ou de forma digital, né? Então eu posso usar o Word, né, para fazer esse caderno de erros, tá? Então aqui, ó, vamos a um exemplo, tá? Vou fazer uma questão no TEC, né? Então aqui tem uma questão de contabilidade, por exemplo, tá? Vou fazer ela, né? E por exemplo, vou errar, né? Então errei a questão, né? Era correto aqui esse gabarito, né? E frequentemente eu estava errando essa questão, né? Ou é uma questão interessante para eu lançar no caderno de erros, tá? Então o que eu faço, né? Copio essa questão aqui, ó, de forma bem simples, né? Então vou copiar aqui do TEC, né? E vou jogar no Word, né? No caderno de erros, tá? Então, o ideal, né, é você ter um caderno de erros, né, no Word, e esse caderno de erros você divide as matérias, né? Fica um caderno geral, mas com divisões para cada matéria, tá? Então, por exemplo, nesse caderno de erros aqui, ó, tenho contabilidade, né? Direito tributário, tá? Que mais? Contabilidade pública, direito constitucional, né? Direito administrativo, tá? Direito empresarial, tá bom? Direito civil, direito penal e legislação tributária, tá? Então, esse caderno de erros eu montei para o concurso Cefaz Roraima, tá? Então, percebam aqui, ó, que esse caderno tem 22 páginas, tá? Acabou que eu nem fui fazer esse concurso porque ele acabou sendo no mesmo período que eu fiz o curso de formação de Campo Grande, né? E como o curso de formação de Campo Grande era prioridade, então acabei desistindo do concurso de Roraima, tá? Mas percebam, né, que esse caderno de erros com 22 páginas resumia tudo aquilo que era de difícil memorização, né? Então, nas últimas semanas, no último mês, né, eu ficava só fazendo questões e revendo esse caderno de erros, tá? Então, o caderno de erros, vocês têm que entender que ele não é fixo, ele é mutável, né? Então, por exemplo, já tem uma questão aqui que eu já estou memorizando ela, né? Eu só preciso excluir ela do caderno de erros, tá? Então, por isso que o caderno de erros digital ele é vantajoso em relação ao físico, ao manuscrito, né? Não que o manuscrito não se possa fazer essa adaptação, né? No manuscrito você ia só riscar aquela questão que você já sabe, né? Aquele assunto que você já memorizou, tá? Beleza, então aqui, ó, copiei lá no TEC, né? E agora vou colar aqui na parte de contabilidade geral, né? Então aqui, ó, na divisão aqui de contabilidade geral, né? Aqui é tributário, né? Então vou colar aqui na divisão de contabilidade, tá? Então aqui, ó, faço uma marcação aqui, né? Só para indicar que é mais uma questão, né?
E deixo aqui o certo e errado, né? Como a questão é correta, né? Então fala aqui, ó, são denominadas equivalentes de caixa, blá blá blá, né? Então essa questão é correta, né? E eu interpretei que ela era errada, né? Então de vez em quando, né, frequentemente eu vou estabelecer nas tarefas de vocês, né? Ou vocês podem fazer essa leitura frequentemente, né? Determinar uma vez por semana, né? Ou a cada 3 dias, fazer uma leitura completa desse caderno de erros, ou ainda podem determinar, toda vez que for fazer questões de contabilidade, primeiro eu vou dar uma lida no caderno de erros, né? Então aqui tem, por exemplo, 3 páginas aqui de contabilidade, vou fazer essa leitura, depois parto para as questões, ou faço as questões e depois vejo o caderno de erros, né? Então, vou fazer nas questões, aquelas questões que eu erro, eu vejo, eu copio e colo no caderno de erros, tá? Então, além da questão aqui com o gabarito, o que mais que eu colo aqui, o que mais que eu copio para esse caderno de erros, né? Vou copiar ou o comentário do professor, né? Se for relevante, então vou lá no comentário do professor, beleza, aqui tem, né, bem extenso, né? Então, eu prefiro, às vezes, vir aqui no fórum de discussão dos alunos, né? Que geralmente os alunos, né, do TEC têm uma didática, por vezes, melhor do que do professor, né? Então, vou lá, vejo um esqueminha que resume, né, mais ou menos a questão, né? Então, aqui, ó, tenho aqui um mapa mental bem legal aqui, né? Vou copiar ele, né? E vou colar no meu caderno de erros, né? Então aqui, ó, pronto. Isso aqui resume essa questão, né? Então aqui, ó, rapidinho, fiz a questão, errei, né? Como eu errei, pego, copio e colo no caderno de erros, né? Copio o gabarito correto, né? Então aqui a questão seria correta e trago aqui um esquema que resume de forma rápida o gabarito dessa questão, beleza? É basicamente isso, tá? Então, depois disso, né, vou para o TEC novamente, faço a próxima questão, né? E assim vou seguindo, né? Então, caderno de erros, né, para quem já está na fase 3 ou fase 3.1, né? Vai depender. Alguns alunos estão na fase 3 em todas as matérias, né? Outros estão em algumas matérias, né? Então, tem que haver essa adaptação, né, para cada aluno, tá? Então, acredito que ficou bem explicativo agora a situação do caderno de erros, né? A situação da confecção dele, né? Para implementar mais ainda, né, para ficar melhor de ler, o que eu poderia fazer aqui é salvar como PDF, né? Então, exportar para PDF, que aí fica um formato melhor de você ler, né? É basicamente isso, tá bom? Então é isso. Agora, como eu tô com mais tempo, né, disponível, vou gravar vídeos de forma mais frequente aí, com algumas dicas para vocês, tá? Então é isso, bons estudos e até mais.